Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Altispod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas, minha gente. Estou falando diretamente de Brasília. Estou aqui numa edição especial do Altispod na Clínica Speciale. Está sendo muito bacana conhecer novos profissionais, bons profissionais, novos para mim e para muitos de vocês aí, né? A intenção foi essa de falar com mais pessoas, conhecer mais realidades. E, gente, olha, esses dias que eu tô ficando aqui, assim, parecem mundos muito distintos do que eu vivo ali no interior de São Paulo, né? E de situação que a gente vê para cá. Então, a gente precisa mesmo se conversar, amadurecer ideias, né? Refletir, conscientizar. E para conversar comigo hoje, um tema bastante polêmico, né? Sobre os centros de ensino especializado. Eu popularmente chamo de escola especial, sem entender exatamente o que é isso. E aí, é legal? Não é? Por que que é bom? Por que que deve ser mantido? Ou isso, de fato, segrega de vez? Né? Então, para refletir sobre esse assunto, eu trouxe aqui. Ele me diz que é educador físico de formação, pedagogo, professor. Ele é diretor de um centro de ensino especial daqui do Distrito Federal. Então, deem boas-vindas, meu convidado, do professor Jean Tourinho. Uma Obrigado. salva de palmas. Eu ia falar o doutor, aí corrigiu o professor. Supervisor. Supervisor. Isso. Tá bom, então supervisor. Isso. E é um centro que você trabalha aqui? Isso. Ou são vários? Tem a Secretaria de Educação do Distrito Federal, cada escola tem a sua gestão, né? Tá. Então, a gestão democrática, a gente trabalha aqui com a gestão democrática. Essa gestão, ela tem o poder de eleger ou definir um cargo, que é o supervisor pedagógico, para poder ali atuar pedagogicamente junto dos estudantes. Então, eu faço exatamente essa função dentro de um dos centros de ensino especiais aqui dentro de Brasília. Quantos centros que tem aqui? Como é que funciona essa questão desses centros no Distrito Federal? Se eu não me engano, eu acho que eu estava até olhando isso, a TDAH-ON, né? Tudo bem. Se eu não me engano, são 12 centros, sendo um de visão, né? Que trabalha com visão e surdez. Se eu não me engano, é isso. Esse eu ainda não visitei para ter a certeza, mas eu acho que é isso. E os outros todos são centros de ensino especiais que trabalham com deficiências mesmo. Deficiências em geral. Deficiências autismo em geral. E várias outras. Sim, eu posso ter. Por exemplo? Autismo, deficiência... aí eu tenho as turmas, né? Então, tá. Autismo, que a gente coloca com turmas de modalidade TEA. E aí eu tenho deficiência, uma turma de deficiência intelectual, que são indivíduos que têm o diagnóstico de deficiência intelectual. E eu posso ter a turma de DEMU, que a gente chama, são deficiências múltiplas. Ele pode ter ali a questão da visão, ele pode ter uma deficiência física, ele pode ser surdo, então ele pode ter pode ter TEA, DI, então ele pode ter um conglomerado de diagnósticos que vai dar a questão do DEMU para ele. E o que é esse centro de ensino? É de fato uma escolinha especial? Como que é isso? Qual que é o conceito, né, do centro de ensino especial? Isso. O centro de ensino especial ele é uma escola de transição e de intervenção. Tá. Então, dentro do Centro de Ensino Especial, no Distrito Federal, a gente tem a estimulação precoce. Então, a estimulação precoce, toda ela é feita dentro dos Centros de Ensino Especiais. Então, o diagnóstico precoce, a criança ela é levada para lá para fazer essas intervenções até os 3 anos de idade. Depois dos 3 anos de idade, ela vai para a educação infantil. Por quê? Bom, todo mundo fala em intervenção precoce. Nós temos. E logo em seguida ela vai para a inclusão, caso dentro das avaliações não tenha mais ali aquela necessidade de intervenção que a gente chama aqui, de acordo com o currículo em movimento, que é a intervenção alta, né, extrema. Certo. Então, se ele adquiriu as habilidades para seguir na educação infantil, normalmente todos estão, depois da estimulação precoce, vão para a educação infantil. Ele faz essa vivência na educação infantil, ali é feito diversas análises, são feitos diversos testes,
Após esse período, no primeiro ano ali que ele vai entrar para a alfabetização, 6 anos de idade, é que começam a ter mais avaliações assim, diagnósticas para poder direcionar. Esse aluno aqui, será que ele consegue se encaixar dentro de uma classe comum? Ele tem ali aquelas habilidades necessárias? Ele vai conseguir estar naquele ambiente e vai ser bom para ele? Ou uma classe especial dentro de uma escola comum, ou o centro de ensino especial, porque ele precisa de mais intervenção, ele precisa de outras intervenções que talvez uma classe comum não consiga oferecer, né? Porque eu tenho que lembrar que dentro de uma classe comum eu ainda tenho o professor ainda tem outros estudantes, ele tem ali 10, 15 outros estudantes na alfabetização. Então tem toda uma questão que eu tenho que pensar, planejar, para poder definir isso. Direcionar, o que seria mais adequado. E quem que avalia? Quem faz essa avaliação? A equipe, a gente chama de equipe especializada de apoio à aprendizagem. Então, essa equipe ela é composta, a depender de cada local, ela é composta de uma psicóloga, da pedagoga, né? E aí nós temos o serviço de orientação educacional junto com todo o restante da equipe da escola. Aí eu um professor, aí eu vou avaliar junto ao coordenador, junto ao supervisor, a equipe gestora, a família, a equipe que pode atender aquela criança fora. Então, tem um psicólogo ou psicopedagogo que atende o meu filho. Ele vem da escola para justamente fazer a intervenção mais adequada. Então, junto com a família é que a gente define o que é melhor. Então, a gente coloca na mesa, joga na mesa as cartas, né, digamos assim, e fala, olha, ele tem isso, isso, isso e isso. A gente precisa de uma intervenção mais adequada para ele. Mas se a família fala, não, eu quero que ele vá para dentro da escola, eu quero ele lá participante. A gente sempre respeita o que a família deseja. Mas a gente não pode... O papel é de informar. De informar e de mostrar, olha... porque eu ainda percebo muito, e isso a gente observa muito essa questão de que tem que alfabetizar. A preocupação não, tem que alfabetizar. Não, tem que alfabetizar, tem que alfabetizar, tem que alfabetizar. Mas aí, às vezes, a criança não tem os requisitos de uma alfabetização. Quais são os requisitos para ser alfabetizado? Um deles, estar sentado. Tempo de atenção. Às vezes, ele não tem essa habilidade. Junto disso, ainda pode estar ali com um comportamento que a gente chama de comportamento problema, tá com uma heteroagressão, autoagressão, sensibilidade auditiva. Então, tem N fatores que podem prejudicar ele estando dentro da inclusão, dentro de uma sala com outros 10 alunos, outros 15 alunos. Então, eu tenho que entender esses conceitos para poder trabalhar eles de forma anterior. Então, eu vou... Não é que eu excluo a alfabetização, mas eu coloco ele numa sala adequada, onde eu vou conseguir trabalhar essas habilidades e, ao mesmo tempo, estar alfabetizando e fazendo as sondagens que eu tenho que fazer, para saber se aí, de fato, não, parou. Não adianta eu ficar aqui 3, 4, 5 anos tentando alfabetizar o indivíduo que não está conseguindo gerar as habilidades de alfabetização, por exemplo. Então, vamos direcionar ele para um local onde eu consigo dar uma intervenção extrema, uma intervenção mais adequada, intervenção motora, intervenção de ABAs, né, que são as atividades de vida diária. O que eu vou fazer? Então, o Centro de Ensino Especial, ele não vem com aquela proposta de depósito de criança. Ele vem com a proposta de intervenção extrema. Por quê? Porque o Centro de Ensino Especial, eu só tenho especialistas. No caso, eu só tenho profissionais capacitados. Então, para o professor atuar dentro de um centro de ensino especial, ele tem que ter a aptidão. Então, se ele vai pegar uma turma de TEA, ele tem que ter aptidão em TEA. Se ele vai pegar uma turma de DI, ele tem que ter essa aptidão em DI. Se ele vai pegar uma turma de DEMU, ele tem que ter essa aptidão. Se o professor de educação física vai trabalhar lá dentro, ele tem que ter as aptidões. Tem que ter uma certificação adequada, aquela capacitação para aquelas necessidades, aquele transtorno, aquele diagnóstico. Exatamente. Né? Esses centros aqui do Distrito Federal, que você está dizendo, eles são centros públicos, particulares, são um misto, conveniado, como é que funciona? Não, são todos mantidos pela Secretaria de Educação, né? Todos os centros são mantidos pela Secretaria de Educação e todos os professores, sejam eles efetivos, e a gente tem os contratos temporários, né? Que são os professores que prestam concurso para suprir carências da Secretaria, né? Então, esses professores também podem apresentar as aptidões necessárias e atuar lá dentro. Dentro da nossa mesmo lá, nós temos ali quase 100 profissionais
professores que atuam de contrato temporário. E eu achei legal que você pontuou isso do centro, esse conceito tanto de intervenção quanto, de repente, o papel de transição mesmo, de preparar para a escola regular, né? Sim. Porque acho que o pessoal fica polemizando muito de tem que existir escola especial, ou tipo, não tem que ser na escola regular. Mas é muito mais complexo do que isso, né? A gente sabe que hoje as escolas regulares, comuns, não estão capacitadas, instrumentadas aí para receber as nossas crianças com todas essas necessidades e adaptações. Temos boa vontade de muitos professores, mas infelizmente a gente não resolve aí só na boa vontade, só no carinho, né? De fato, muitas crianças precisam da intervenção mesmo, como você disse, pré-requisito para estar ali. Então, muitas vezes esse centro de ensino é o lugar em que ela vai ser adequadamente acolhida, né? É um local de transição. Então, assim, a ideia do centro de ensino especial não é aquilo que eu falei, não é um depósito. Eu não vou simplesmente jogar lá e ele está excluído da sociedade, ele nunca mais vai fazer pertencente. Quando a gente fala de inclusão escolar, a gente fala de uma parcela da inclusão. Inclusão escolar, ela não é a inclusão total, ela não é a inclusão de vida inteira, né? Então, ok, eu não tenho condições, eu sou uma pessoa, meu filho nível 3 de suporte, eu não tenho condições de pagar um plano de saúde, eu não consigo tratamento pelo SUS, eu nem sei dessas informações, eu nem conheço que existe um tratamento em análise do comportamento, eu nem sei a existência disso, eu vivo de BPC, eu não vivo, eu sobrevivo, é diferente. E eu tenho meu filho nível 3 de suporte, que chega na escola, às vezes tem os profissionais que têm gabarito para estar ali dentro, mas às vezes não tem, às vezes eu tenho a ausência de algum profissional que não tem ali essa capacidade, mas é um indivíduo nível 3 de suporte, então é complexo para o professor fazer planejamento, para o professor conseguir fazer adequação curricular, só que aí a gente está falando de só que numa turma não tem só um. Aí eu posso ter um TDAH, eu posso ter um opositor, então, assim, fica muito saturado o profissional e que esse profissional não vai conseguir, de nenhuma maneira, fazer as intervenções que ele precisa fazer. E, obviamente, ele precisa de muita formação para isso. Eu faço formações regularmente. E às ininterruptamente vezes, ainda não é suficiente para abarcar tudo, né? Exatamente, não consegue, você não consegue. Sempre tem uma experiência nova, sempre vai ter uma coisa nova, uma situação nova, um comportamento novo que eu vou ter que estudar e buscar lá nas informações. Então, sempre tem algo novo. Esse indivíduo chega ali. Por exemplo, eu tenho um caso recente de uma professora mestre, extremamente gabaritada, e turma de 4º ano. Né? A gente tem um bloco BIA, 1º, 2º e 3º ano, que é a alfabetização. Aí 4º e 5º ano ele vai para esse é o ensino fundamental 1, fundamental 2, 6º ano até o 9º ano. 4º ano, durante período da pandemia, esse aluno ficou ausente da escola, a mãe com muito receio e tudo mais, porque é um aluno que tem ali um DEMU. Tem as comorbidades, assim, uma saúde já. Se eu não me engano, ele tinha paralisia cerebral, deficiência física, enfim, é um conglomerado de diagnósticos. E ele chegou na turma. Sem mais, assim, a mãe falou, ok, não tem mais risco Covid, volta. Entrou na turma. A professora olhou para mim assim, me conhecia, ela olhou para mim e falou, o que eu faço? Entrou em depressão. Por que ela entrou em depressão? Porque ela se sentiu, pela primeira vez, incapaz de fazer o trabalho dela. Ela não conseguiu pensar em estratégias para fazer a intervenção. E é uma professora que eu tenho certeza que eu conheço, então ela é muito gabaritada. Mas ela, naquele momento, tratando de ensino especial, ela não conseguiu, porque ela não viu perspectiva de atividades, do que ela pensa como atividade para aquele indivíduo. Então, para aquela criança. Então, é isso que acontece, na maioria das vezes. Dentro de um contexto, o profissional que é concursado, que tem estabilidade, ele poxa, entrei em depressão, eu não consigo, eu estou me sentindo
incapaz, né, impotente, eu posso entrar de licença médica. Mas quando eu estou falando de inclusão total, que é seletista lá fora, ele não tem tanto assim. Ele pode ter o direito na carteira, mas ele evita fazer isso porque a gente sabe que na prática não vai funcionar, né? A escola, às vezes, ela não consegue manter dois profissionais, né? Sim. E esse vínculo. Então, acaba ficando mais complexo e o profissional não consegue fluir. E aí você, ao invés da inclusão total, mas a inclusão tem que estar lá dentro, você começa a excluir. Você vai excluir. Primeiro porque você não vai ter tempo de planejar, você não vai ter tempo de fazer as intervenções adequadas, tempo de fazer as avaliações que são necessárias para fazer para que você, de fato, inicie ali, a partir daquele momento, uma intervenção adequada. Você não tem experiência. Mas análise do comportamento. Esse professor nunca nem ouviu falar em análise do comportamento. Esse professor não sabe o que é isso, entendeu? E ela vai tentando, ela vai buscando. Aí, às vezes, a escola direciona um estagiário, direciona um monitor ali, que é contratado para ficar ali, que também não tem a formação. Né? Então, você fica naquela mercê da falsa inclusão. Que ele está lá. Então, caso concreto, está lá. A criança estava dentro da sala. A criança não verbaliza, não tem a verbalização total. Ela consegue sinalizar o que deseja, mas não tem verbalização total. Incluído dentro de uma turma de 5º ano, não é alfabetizada, não consegue ler. Tem uma professora assistente próxima, que provavelmente deve ser uma estagiária, e que, por vez, ela não faz as atividades. Não realiza as atividades. A professora fica frustrada porque ela não consegue fazer as atividades, porque ela não quer fazer as atividades. Ela fica irritada porque não quer fazer essas atividades e é chamada na direção por conta disso. Porque ela está muito irritada, joga o caderno longe e tudo mais. Chamada na direção. Eu chego na direção e o meu diretor fala, eu vou chamar o conselho tutelar se você continuar com essas coisas. Então ainda usa uma coisa que é para agregar e apoiar como uma intervenção inadequada. Então não tem preparo essa escola. A escola não tem esse preparo. Né? Agora a pergunta, será que as atividades estavam adequadas para essa aluna? Será que ela estava se sentindo... Por que ela ficou com essa reação tão agressiva? E aí a gente vai para análise, né, no comportamento. Por quê? Não, porque ela é desobediente. Não existe esse adjetivo desobediente. O que está acontecendo? O que foi que... será que as atividades estão muito difíceis? Será que a análise... Que análise que foi feita que parte daí? Foi pedido algo para ela que ela não tinha essa perícia e competência para realizar, né? Frustração, enfim. Com certeza não é algo simplista desse jeito, né? De responder. Quando... eu te falei isso aqui nos bastidores, né? Que eu encontrei o seu perfil e comecei a olhar e eu achei fantástico, assim, o seu trabalho. E entrei em contato, mandei direct para ver se você topava conversar comigo. Porque, nossa, imediatamente me veio várias famílias que eu convivo e que ficam realmente desamparadas, né? Então, tem que estar na escola, tem que ir. Tá, só que exatamente o que você descreveu. Eu tenho uma família de convívio de dentro da minha casa ali. Pessoal de situação de miserabilidade mesmo, não é nem de pobreza. Até porque o BPC é bem isso, né? De miserabilidade. É uma avó cuidando de uma neta de 9 anos, extremamente grave, comportamentos severos. A menina muito grandona, acima do peso, a avó miúda. Põe na escola lá, já foi, assim, ficam passando de uma para outra, porque a escola não pode recusar a matrícula dela, mas sempre toda semana. mandando, exato, vem buscar, fez isso, vem buscar e tal. Não tem para onde ir com aquela menina. Aquela senhora, a avó dela, não tem a menor condição de falar para ela de, aba, 40 horas, tipo assim, né, treino, aplica. Isso é tão distante daquela realidade. E forçá-la dentro de uma escola que não quer que ela esteja lá e, na verdade, não está preparada. Eu sei que a gente tem que preparar. E eu não acho que esses conceitos dos centros especializados, centros especiais, sejam excludentes da gente ir de encontro a uma escola de verdade, assim, inclusive. Eu não acho que são coisas que... Eu acho que podem coexistir, né? E...
para ela e para muitas famílias ali da minha região, se tivesse um espaço desse, seria tudo. Tudo. Porque ela não tem o que fazer, né? E não pode trabalhar, não tem quem fique com aquela menina. Então, assim, é muita dificuldade. E várias outras famílias que eu conheço, em que chega, tipo, dos 10 anos, olhe lá. E aí desiste e tira da escola mesmo. Porque é um sacrilégio, é uma tortura. E aí fica com aquela criança, assim, que não foi alfabetizada, que não foi preparada para a vida, que não tem autonomia, que não tem independência, porque não foi ensinado para ela de uma forma adequada, né? E o constrangimento? Eu penso muito no constrangimento, porque é muito comum, principalmente nesses casos em que eu tenho essa estudante e aí a família do típico começa, mas o meu filho está tendo prejuízos de aprendizagem porque essa aluna, ela grita o tempo todo, ela tira a concentração dos outros alunos e aí essa família também começa a pressionar a escola porque eles falam, tá atrasando a sala. É a mesma fala, dos dois lados. Mas o meu filho também tem direito de estudar. Meu filho também tem direito de estar num ambiente que ele seja propício a estudar. Então, assim, é um caos. A verdade é que é um caos e que é muito escondido, assim. Fica muito escondido até que o professor acontece. O professor, né, não consegue mais suportar e começa a ficar doente e tudo mais. Então, o Centro de Ensino Especial, ele vem com a proposta, ele tem a proposta do Distrito Federal de abraçar esses estudantes que precisam de uma intervenção e que eles, naquele momento, ele não tem ali a capacidade, não é que ele não tem a capacidade, mas ele não tem um requisito que seria necessário para estar socializando dentro de uma sala regular. Então, nós temos, por exemplo, vivências. As vivências, elas são escalonadas. No primeiro momento, eu começo com uma vivência aqui, numa atividade, e eu saio. Eu começo com uma vivência, eu estou numa classe especial dentro de uma escola comum, numa turma especial, né, que é por exemplo, o TEA aqui no Distrito Federal, são 2 alunos TEA só, numa turma com um professor. Então, começo a fazer ali uma pequena vivência para que ele vá acostumando, para que ele vá modulando o comportamento dentro daquela atividade. Então, eu vou fazer uma atividade de leitura. A professora da sala comum está fazendo uma atividade de leitura. Eu vou lá fazer aquela vivência naquele momento. Vou analisar o comportamento. Percebi que a tolerância dele ali sentado não é boa, ele não gosta. Então, eu começo a fazer essas análises justamente para poder direcionar melhor o que eu tenho que trabalhar. Dentro do Centro de Ensino Especial, isso não é vedado, isso não é... Não pode fazer isso. Não é ele vai para cá porque aqui ele vai ficar sentado aqui o dia todinho e não vai fazer mais nada. Não é isso. Ele vai para lá para ter intervenções adequadas. Então, intervenções que requerem... como, por exemplo, quando eu vou fazer análise de comportamento, eu tenho lá, são 40 horas de intervenção, são 30 horas, são 60 horas, a depender do indivíduo. Sim. Dentro do centro, nós não conseguimos dar essa quantidade de horas, mas nós conseguimos dar uma equipe de professores ali diversos que conseguem trabalhar várias habilidades dentro do mesmo conceito. Eu faço a minha avaliação, que no Distrito Federal a gente usa a escala Portage, mas eu posso utilizar, por exemplo, se aquela família ela tem uma clínica que atenda e que tem uma outra avaliação, nada me proíbe, inclusive o Currículo e Movimento do Distrito Federal abraça isso e fala, pode usar, não tem problema, né? Eu vou pegar isso, vou fazer as intervenções, vou criar intervenções, tentar aumentar o tempo de tolerância, né, ali. Aí, obviamente, fica muito ainda, não é assim, total, nossa, que eficiência, porque nós também temos problema de formação. Lógico. Por mais que os professores tenham capacitação, não é todo mundo analista do comportamento, por exemplo. Sim. Né? Então, tem ali, mas flui, é melhor do que nada. Flui bem, né? A gente tem muitos resultados positivos, assim. E eu vou modular aquele comportamento para que ele consiga permanecer sentado. E aí vem a mãe chorando, alegre, feliz, falando, toda contente, falando, Jean, meu filho ficou sentado no dentista esperando pela primeira vez. Ficou aqui sentado, não chorou, não gritou, não bateu a cabeça na parede, não se jogou no chão. Ele conseguiu ficar sentado, Jean, acredita, por 15 minutos. Ele ficou sentadinho lá, não precisei usar tablet, não precisei usar celular, não precisei nada. Aí depois foi pro dentista e ficou lá, nossa, eu tô feliz demais. E chorando, alegre, feliz. Sim. É esse tipo de situação que a gente lida, né?
Situações extremas mesmo. É muito extremo. Situações extremas. E aí eu percebo que é mais velado, assim, eu não vejo tanto quando eu vou falar de nível 2, 3 de suporte. Não é bonito, não né? É bonito. Não é bonito. Tem, assim, os argumentos de que, mas não vou expor, não vou falar e tal. Só que o outro lado é porque é desconfortável, né? Sim. É uma ferida doída que o pessoal não quer mexer. Isso é a verdade. Então, é muito complexo, dá trabalho, né? Pensa, olha o quanto, a complexidade que precisa para, de fato, acudir, né? E acolher essa questão. Então, são muitos poréns mesmo. Muito. Essa parte é muito negligenciada. E como que vocês fazem lá, por exemplo, os centros, eles são divididos, essas turmas, são por idade, aí você até falou também por diagnósticos, né? Esse centro que você supervisiona, ele é de que idade? Qual a faixa etária? Nos centros, nós temos a estimulação precoce, e da estimulação precoce ele pode dar continuidade nos outros centros, né, em específico. Ele pode dar continuidade ali dentro e ir até 60, e ir ao longo da vida. Ele não tem terminalidade no Distrito Federal. Não ele tem. pode continuar. Né? Desde que esteja vinculado ao centro, o estudante especial ele pode dar continuidade. Aí mesmo que, às vezes, eu diminua a quantidade de dias que ele vai para a escola. Então, por exemplo, às vezes ele não tem condições de ir 5 dias na semana. Então, ele vai 3, ele vai 2, ele vai 4. Isso pode balancear. Dentro do plano piloto, né, que aqui é a região central, nós temos 2 centros de ensino especial. Nós temos o Centro de Especial 1 e o 2. Eu trabalho no 1. O 1, ele tem o 2, né, ele tem a precoce e os estudantes que vão até 15 anos de idade, que geralmente é a idade limite dentro do ensino fundamental 1, que ele chega. Normalmente, quando a criança autista ela chega até 15 anos dentro do Fundamental 1, a família é colocada para fazer uma escolha. Você quer que ele vá para um centro de ensino especial ou você quer que ele vá para o Fundamental 2? Dentro do Fundamental 2, por quê? Porque esse aluno está dentro de uma classe... Isso eu estou dizendo, um aluno que está dentro da classe especial na escala comum. Ele pode ir até os 15 anos lá dentro. Então, é uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos, que está com crianças de 10 anos. Ele está ali vivendo aquele ambiente. E aí depois ele vai para um ambiente de adolescentes, por exemplo, né? Que é um Fundamental 2, que é a partir do 6º ano até o 9º ano. Dentro dos centros aqui do plano piloto, nós temos o 1, que é a partir dos 15 anos. Então, esse que eu trabalho geralmente com público de jovens, né, a adultos. Eu tenho 60 e... A gente tem lá 67 anos, mais ou menos. E está lá. Está lá. Você estava contando de um caso aqui que estava sendo alfabetizado agora. Ele foi alfabetizado, é um aluno... Que idade? Conta aí. Se eu não me engano, 33 anos, foi alfabetizado agora, um estudante daí. Dentro do centro de ensino especial, e aí é a visão que as pessoas... Lá é um depósito, não é um depósito. Nós temos diversos atendimentos. A gente chama de professor de atividades, que é um professor que fica com o aluno, que tem a turma dele, mas eu tenho outros atendimentos que esses professores atendem as demandas. Então, por exemplo, eu tenho a educação física solo. Esse professor de educação física solo atende todos eles. Diga-se de passagem... O currículo em movimento ele estabelece que todos os alunos, incluídos em centro de ensino especial, eles têm que ter educação física. Ponto. E outros 2 atendimentos. Então, geralmente, eles têm educação física e podem vir outros atendimentos, porque tem vários atendimentos dentro do centro. É apontado aquele que vai ter uma maior relevância para ele, né? Então, educação física, lá nós temos educação física solo e educação física piscina. Nós temos uma piscina de 25 metros que o aluno pode estar fazendo diversas atividades, a depender do que ele quer. Tem aluno que tem condições de estar desenvolvendo nado, tem alunos que estão indo para fazer a apneia, para fazer algumas atividades aquáticas, porque ele não consegue, por exemplo, é um aluno de 160 quilos que ele não consegue 1,90 m. Eu tenho 1,93 m, então 1,93 m de altura, 160 quilos, e que ele não consegue fazer caminhadas na área externa. Eu vou para dentro da água para ele poder fazer um exercício físico, uma atividade física ali dentro. Então, meio que trabalhar ali a saúde do aluno. Mas eu também tenho artes visuais, com um projeto, por exemplo, da professora, que ela de alta qualidade, ela tem um projeto chamado Painéis Coletivos. Painéis coletivos? Painéis coletivos, que são produções de muita alta qualidade. Ela passa um ano adquirindo e desenvolvendo uma habilidade em cada um para que eles possam fazer um quadro.
né? Então, ela pega um estudante que faz um desenho base, ela trabalha um tema. A última exposição dela foi uma parceria com a escola de música, né? E aí ela desenvolveu obras de alta qualidade com imagens, né? Então vem um aluno que tem uma alta habilidade em desenho, ele executa o desenho. Outro aluno ele já é muito bom no traçadinho, então ela vai lá e executa essa atividade. O outro aluno já é bom em preencher. E aí ela, dentro da habilidade do que cada um desenvolve, ela potencializa essa habilidade e faz. Um dos exemplos, eu tenho educação ambiental, então nós temos lá uma horta gigantesca e aí a professora faz o atendimento. Então, o projeto de educação ambiental, ela pega esse aluno e leva para a horta ou faz algum trabalho, por exemplo, uso da consciência de água e dentre outros. Assim. O projeto ele é bem extenso, na verdade. Eu tenho informática. Eu tenho lá também um projeto chamado Inclusive Danço. Inclusive Danço é um projeto que as professoras, inclusive nós vamos ter a apresentação em breve, é a Ladim, que as professoras elas pegam os movimentos corporais, elas inserem uma peça de teatro, elas pegam o desenvolvimento o que aquele indivíduo consegue produzir e potencializar esses movimentos para que eles possam fazer uma apresentação de 1 hora e meia em cima do palco. Isso eu estou falando de estudantes de nível 2 e 3 de suporte. Sejam Down, inclusive a gente teve também um congresso com esse projeto recentemente no dia da síndrome de Down, nós estivemos lá, né, o Centro de Ensino Especial teve lá. Nós temos outro projeto incrível também, é o Construção, que são desenvolver a habilidade musical, não que necessariamente ele vá aprender notas musicais, mas eu vou trabalhar ali o indivíduo por meio da música, do batuque, enfim, para que eu desenvolva habilidades cognitivas nele, porque ele tem interesse em música. A grande maioria dos alunos lá tem muito interesse em música. Então, ele tem prazer em executar aquelas atividades. Então, assim, são inúmeras, isso no nosso. Mas cada centro de ensino especial tem a sua especificidade de atendimentos. E nós também temos lá um que é muito interessante, que é a OPI. A OPI ela é uma oficina. A OPI é uma abreviação de oficina pedagógica. Essa oficina pedagógica ela tem a manutenção acadêmica. Então, são alunos alfabetizados, ou no caso desse, que tem um comportamento bacana, 30 e poucos anos, não estaria mais dentro de uma escola convencional, normalmente. Então, ele teria terminalidade, talvez em outro estado teria terminalidade, porque não tem para onde ir. Ele vai para dentro da escola e ele continua sendo desenvolvidas habilidades pedagógicas nele, de alfabetização, de leitura, de contas, matemáticas. É a única chance desse indivíduo. Só. Porque a hora que se não tiver o centro especializado, e aí? Não tem. É isso. Não tem. Porque ainda a criança pequena, né, é mais fácil a gente ainda ter ser aceita e tal. Mas aquele indivíduo vai crescendo, vai ficando cada vez mais difícil, então, né, dos 15 anos para cima. Essa pessoa de 33 anos, onde estaria? Não tem. Ou é lá, ou é nada. São tantas situações, assim, porque eu começo a viajar nas infinitas situações que a gente passa. Então, por exemplo, uma das que eu observei enquanto eu estava vendo o seu Instagram, sobre a sexualidade. Então, por exemplo, 15 anos, sexualidade lá em cima, né? Então, eu imagino um aluno de 15 anos com sexualidade aflorada, que não tem controle inibitório, que não tem essa questão do respeito social, de que não pode. Das regras. E aí? Sim, pronto. E aí ele, dentro de uma escola comum, ele vai lá e pega uma colega ou a professora, né? Isso acontece dentro da nossa escola, então também acontece fora. É lógico. Né? E aí? A dor de cabeça dessa mãe, o sentimento dela, quando a escola chama porque a outra família está lá extremamente irritada, porque essa situação aconteceu, e nem todo mundo tem ainda, infelizmente, tem esse discernimento, né?
Mas essa situação aconteceu, e aí? Como é que a gente resolve, né? Então, todo esse constrangimento, o que a mãe vai fazer? Vou tirar. É lógico. Vou tirar. Por que eu vou ficar me submetendo a essas situações? Aí ela tira. E não desenvolveu as habilidades, não está alfabetizado. E aí eu vejo casos que são graves. Por exemplo, no Nordeste, acho que no início do ano, surgiu um caso em que a mãe precisava de ter grade dentro da casa porque para o filho não ir na geladeira, não atacar a geladeira. Aí fala, mas isso é desumano. Eu falo, não, é o jeito Isso é a sobrevivência, é o que ela está conseguindo, E isso é né? o que mais acontece. Teve um caso lá na nossa região que foi super televisionado, uma cidade vizinha de Rio Preto, chama Fernandópolis. E quem foi auxiliar até, acho que foi a equipe da Maíra Gaiato, que acionaram, enfim, o caso do André, que era extremamente extremo, justamente por isso. Ele ficava acorrentado na cama, trancafiado, tinha tipo jaulinhas mesmo, assim. A família extremamente amorosa, uma senhora também, de sem o menor amparo público, financeiro, familiar, assim, totalmente desassistidos, uma tristeza absoluta. E que foram lá auxiliar. E esse foi só um caso, né? Esses casos não são mostrados, a gente não vê. E essa é a grande maioria. É a grande maioria. A grande maioria. Porque, diagnostiquei cedo, precoce, intervenção precoce, consegue fazer as estimulações, e aí a gente tem ali um aluno que potencial nível 2 de suporte, eu consigo reduzir para o nível de suporte. Ele, de fato, com as adequações curriculares, consegue estar em... Aí tá, as adequações curriculares do professor que tem ali, né, já toda a experiência e expertise para executar bem executado, porque o que eu percebo muito o professor tem muita ainda, por conta dessa formação universitária que não aborda isso da forma que tem que ser abordado, então ele vem para a sua área de trabalho e tem que aprender tomando, a gente fala, né, aprender na vera mesmo, já aprender ali dentro. Então, assim, dentro do Distrito Federal a gente ainda tem as salas especializadas, né, que tem ali a profissional que a gente chama de sala de recursos, generalista, que é a professora que ainda tem esse papel de auxiliar essa professora a fazer essa adequação curricular, ou aqui a gente também tem o currículo funcional, que seria basicamente um PEI, digamos assim. Tá. Que aborda todo o currículo da Secretaria de Educação. Então, ele abraça todo o currículo e fala, eu vou construir para esse indivíduo o que ele precisa. Então, eu vou pegar todo o meu currículo e vou construir. Ele precisa lá do currículo da educação infantil, que é aprender a ficar sentado, então eu vou pegar isso. Mas ele tem ali ou lá na frente, ele tem uma alta habilidade, ele consegue tá produzindo operações matemáticas avançadas, enquanto a turma não. Eu vou abraçar e vou fazer um currículo, uma adequação curricular para ele. Então, eu falo que o currículo funcional ele é o maior currículo, né, que a gente tem, que pode abordar todos. E essa adequação curricular, quando ela é bem realizada, eu consigo fazer, mas é muito difícil. Porque eu não tenho... É isso que eu estou falando, a gente fica imaginando um aluno. A gente fica imaginando um aluno, mas eu não tenho um aluno. E além desse não ser um aluno, eu tenho famílias dentro da rede pública, a gente ainda tem famílias que são completamente desestruturadas. Não só na rede pública, né? Mas sim. Então, que acabam desenvolvendo também comportamentos, né, ali desafiadores para os professores, além de eu ainda ter o aluno que tem ali o comportamento heteroagressivo ou autoagressivo, né? Então é muito complexo, assim. A receita do caos. É o verdadeiro, o Luciano usou essa expressão muito, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Ainda tem toda essa questão, né? E aí o aluno tem um comportamento disruptivo, agressivo, aí vai tentar pegar o colega, o professor tem que intervir, mas não tem a formação adequada para fazer essa intervenção, ou apanha, ou não consegue fazer, e aí se machuca, aí cai em cima porque é o vilão, mas se não defende também, o aluno se machuca, ele que é o responsável, então a gente fica nessa mercê. E assim, de tudo que a gente está conversando, né, só vi benefícios da existência desses centros. Qual é a justificativa da galera que faz um lobby para fechar? Por quê? Quais são os interesses conflitantes? Por quê? Ou não querem passar os recursos para esses centros? O que seria? Olha, é um fato que o centro de ensino especial ele é oneroso.
Então, enquanto eu tenho um professor para 10, 12 alunos, dentro de um centro, eu posso ter um professor para um aluno. Então, se eu tenho um aluno, a gente chama de caso omisso, é um aluno que ele não consegue ter nem, ele não aceita nem a presença de outro colega dentro de sala, a não ser o professor com controle ali. E olhe lá o professor, né? Então, ele não aceita. Ele não aceita essa interação, ele não gosta da interação. Então, a gente chama de caso... tem outros motivos, né? Mas esse a gente chama de caso omisso. Então, é 1 para 1. Então, imagina, um professor que tem o mesmo salário de um que trabalha com 12 e eu tenho um professor que trabalha com 1. Então, ele, de fato, ele é oneroso, mas necessário. E aí a gente fala de política pública, não importa o valor. A gente tem que atuar em cima disso, porque essas famílias dependem disso lógico. E precisam, né? O que eu percebo muito? Todo mundo que eu já abordei e que me falou não, o centro de ensino especial tem que acabar, toda vez que vai ao centro, fala, muda de opinião. Minha visão mudou. Você acha que é porque ainda tem muito um estigma de visão manicomial? Isso. Tipo que, aquele cenário desumano, a galera na camisa de força, né? Aquelas coisas assim do que se tinha. E aí, por conta disso... Eu percebo muito em Minas Gerais, né? Tem essa questão muito forte dos manicômios e evitar, né? Essa questão fechar todos. É muito forte esse movimento lá. Eu estava recentemente até conversando com a psicóloga de lá, ela falando exatamente dessa causa, eu explicando o centro especial. Ela falou, não, mas não tem nada a ver. Então, assim... pode ser uma dessas questões, então, de fazer uma associação com um manicômio, que eu vou tirar os especiais dali, que tem o direito de estar com as pessoas comuns, e vou jogar para um lugar e eu vou excluir elas. Não, eu não estou excluindo elas, pelo contrário. Eu estou pensando no futuro delas. Pensando que eu tenho que dar intervenções para que aquela família consiga viver minimamente com dignidade. O que é dignidade? É aquela criança, aquele adolescente aquela mãe conseguir ir ao mercado, aquela mãe conseguir ir ao dentista, conseguir ir ao banco, né? Conseguir ir ao shopping. É minimamente isso. Por que esse discurso de que, então, não aos centros especializados, né? Puro e simples, não, porque então, né, meu filho tem direito de estar na escola. Sim. E tem o direito de estar na escola e é isso. Tá, só que ele tem esse direito, a escola não está capacitada. Não capacitam a escola e aí excluem e fecham os centros especiais. Porque é muito vazio esse discurso, certo? Sim. Do tipo, não tem que ter isso. E aí a justificativa que dão também não faz nada a respeito. Sim. A gente não vê uma movimentação, né, para esse acolhimento, então, para que haja essa frequência na escola regular. E, de novo, a gente está falando de casos extremos. A verdade é que é isso. Se não tiver esses centros, essas pessoas ficam sem canto para ir. Ponto. Você não vê. Não vê. Você não vê um autista nível 3 de suporte andando no shopping. Vamos ao shopping aqui próximo. Você não vai ver um autista nível 3 de suporte andando no shopping. Principalmente aqueles que têm um comportamento autolesivo de bater a cabeça no chão, bater a cabeça na parede, se jogar na parede. Isso são os nossos estudantes, né? Quando eles estão ali no seu momento de crise. Que você não vê. É aquele negócio, é algo que está escondido. O que não vê não incomoda. E que não incomoda porque ninguém vê. Ninguém vê. E eu vou falar por experiência própria. Eu comecei na educação como aqui no Distrito Federal a gente tem o educador social voluntário, que é que você é meio que voluntariado e você recebe um apoio de passagem e alimentação para que você atue auxiliando esses alunos na troca, energização, trocar fralda e tudo mais. Eu comecei assim. Meu pai é deficiente físico. Eu entrei no centro, quando eu pisei no centro especial, eu fiquei 3 dias sem saber o que eu fazia, sem como abordar, como falar. Eu não sabia. Será que eu posso falar assim? Será que eu posso abraçar? Eu não sabia. E isso eu começando. Aí você vai convivendo, você vai vendo coisas diferentes. Aí eu falei, cara, me apaixonei por isso aqui. Fiz as formações, entrei num concurso e ingressei, né? Meu primeiro concurso como temporário, já ingressei direto no centro especial. E aí depois eu saí e fui pro regular. Por quê? Eu queria ter a vivência também da inclusão. Então, eu fui para o regular. Da inclusão comum. Total. Né? Não, porque mesmo no Distrito Federal não tem essa inclusão total, de fato. Eles respeitam muito quando a gente fala, olha, esse aluno ele precisa de uma intervenção mais adequada.
Porque nós aqui, não como conseguimos tem aqui. como tem os centros, né? Sim, então... nós não conseguimos. Então, por exemplo, eu chego como Uhum. escola e falo, olha, eu não consigo. Ele precisa de mais aulas de educação física, ele precisa de uma estimulação maior em educação física, ele precisa de uma estimulação maior mas é uma estimulação individualizada, ele precisa de algo focado nele. Porque a grande maioria desses atendimentos que eu citei, eles são mais individualizados, em dupla ou em trio. Então, são muito direcionados, muito focados. Então, eu tenho uma atenção especial ali. Eu tenho 1h e 45 minutos, como no caso do atendimento, direcionado àquele indivíduo. Ou eu estou ali 5 horas, se for o professor de sala de aula, de atividades, direcionado para aquele aluno promovendo intervenções. Quando eu estou dentro de uma sala comum, não é assim, né? Então, a gente tem aluno que não fica 5 horas letivas, então, 4 horas porque a tolerância dele aqui não dá. De fato, inicialmente isso pode acontecer para adaptação, mas às vezes a gente percebe isso acontecendo para sempre. Por quê? Porque é uma maneira de o profissional falar, ele vai chegar 1 hora mais tarde, então eu consigo trabalhar aqui com os meus outros. Então ele usa de um artifício que está prejudicando porque ele está prejudicando para tentar compensar os outros. E aí são N situações. E quando eu simplesmente falo, o centro de ensino especial tem que acabar, eu sinceramente acho que essa pessoa nunca pisou o pé dentro de um. Não, eu tenho certeza que não. Né? Eu tenho certeza então, que assim, não. Eu nunca fui lá. Então tá bom, vamos lá conhecer. Né? Vamos lá conhecer esse profissional. Será que esses alunos estão felizes lá dentro? Será que eles estão sorrindo? Será que eles são alegres ali? Será que as famílias gostam? Será que as famílias veem resultados? Ou a família simplesmente deixa ele lá porque é uma maneira de eu ter um momento de folga? Né? Que assistência a gente dá para essas famílias? Porque a nossa assistência ela vai muito além, como seres humanos, né? E estando vivendo aquilo ali, a nossa assistência vai muito além de estar só com aquele aluno. A gente vai na família, a gente está apoiando a família. Às vezes a família está realmente numa condição muito vulnerável. Aí vou lidar com todas as outras questões que a escola comum lida. Situações de família que tem conflitos, né? Agressão. Então, tudo isso também ainda faz parte. E a gente tem que dar toda essa assistência. E a gente sempre se preocupa, cara, mas a depender da situação, esse indivíduo pode ir para uma casa, ser afastado, ir para uma casa ali de acolhimento, uma casa, enfim, um local onde ele vai ficar afastado da família, só que a única referência que ele tem é a mãe, e aí vai gerar... Então, vira um caos, vira uma bola de neve. Agora, a grande questão é essa. Você não vê um autista nível 3, né? Porque aquela mãe, ela começa a... E aí é uma experiência que eu tive recente, a mãe fala, Jean, eu tô cansada. Eu de quê? Cara, a minha filha, às vezes ela deseja algo, eu não tenho condições. Ela deseja algo para comprar. Essa criança tinha 12 anos. Ela tinha 12 anos, mas ela era alta. E aí, às vezes, ela quer alguma coisa e eu não consigo. Não consigo dar. E aí, ela apresenta um comportamento de se jogar no chão, bater a cabeça no chão, né? Bater forte. Ou se jogar no... Então, eu paro. Não vou mais. Eu não vou... E aí, a minha única reação é que eu sei, eu vou falar alto, eu vou né? Vou tentar pegar, vou fazer contenção, enfim. As pessoas que estão fora começam a te julgar. Ela, Jean, por mais que você tente ser uma pessoa que não tô nem para a opinião dos outros, não dá. Não dá, porque você começa a ouvir. Não, e outra, você já tá fragilizado demais. Aquilo por si só é tão triste. Você tá vendo seu filho aquilo, cara. Você tá... Isso é desesperador. Entendeu? Isso é desesperador. Você tá vendo ali o seu filho e tentando fazer e as pessoas ainda estão te julgando, entendeu? E às vezes, quando um nível 2 de suporte, às vezes uma criança que ainda tem um potencial de falar birra. Não tá lá, e você tentando birra, você vai ter que brigar, não sei o quê. Sim. É tão complexo assim, o que essa família pode passar. E eu vejo o Centro de Ensino Especial como um lugar em que ela tem ali a tentativa, e os profissionais que estão lá vão sempre estar com a tentativa dentro daquilo que eles
Se for possível. podem, dentro daquilo que eles vão, às vezes, muito além, tentar estar ajudando aquela família, tentar pegar aquele aluno e falar, olha, eu tô tentando fazer ele ficar mais tempo sentado, e aí a mãe começa a falar, nossa, que bom, né, eu consegui fazer ele agora pedir água, porque ela é um aluno que toda vez que quer beber água, ele não consegue verbalizar, não é verbal, não, comunicação, não, e ele se agride, ele começa a bater porque ele simplesmente quer água, mas ele não consegue sinalizar que é água. Aí a professora, poxa, ela conseguiu usar a cartinha da água, e aí o menino passou a apontar, a mãe fala, meu, você não tem noção do que a minha vida mudou, ela, e aí, qual que vai ser a próxima cartinha, né? E ela fica animada, querendo desenvolver, né, esse trabalho, e esse professor sente reconhecimento, né? Fala, poxa, eu tô dentro de um lugar que é difícil, não é fácil. A gente fala, não, cartinha, não. Às vezes tá lá, não, é fácil, gente, colocar uma cartinha. Não é gente, fácil. Meu né? Deus, um trabalho hercúleo, mas é uma mudança tão significativa na vida daquela família toda, né? Esses ganhos, essas habilidades, assim, você traz um sopro de esperança. Acho que vocês são a única luz para essas famílias que estão lá para vocês. As famílias estão pelo governo, é o que você falou, são famílias carentes, sim, que estão com LOAS e o BPC, que não tem uma estrutura, não tem rede, são também desestruturadas por si só, de questões familiares. Cara, o que restou para essas famílias? E assim, não só eu tenho famílias carentes, mas eu também tenho famílias bem estruturadas que falam, aqui é excelente. Eu não vou tirar eu ia perguntar isso. Quem que pode estar lá no centro? O centro de ensino especial, ele é todos. Público, qualquer. Não tem essa questão de renda, não. É o ensino público, é uma escola. Público. É um centro de ensino especial, ele é uma escola. Maravilhoso, então, isso. Ele tendo ali, ele não tendo na terminalidade, ele tendo ali as questões, né, que o permitem estar lá, ele pode estar lá a qualquer momento, né? Eu até falei pro Jean, né, e ele tinha me convidado para ir lá conhecer. Eu queria muito ir ver. É que nessa estadia aqui em Brasília, né, a gente tá gravando de manhã até de noite sem parar, né, um atrás do outro. E eu não vou conseguir ver, mas o Jean vai separar pra gente uns vídeos, fotos, sim, tudo que aí eu vou disponibilizar para vocês conhecerem. Espero até, né, que outros municípios, outros estados se inspirem e vejam isso como um modelo de se replicar. Um modelo que tem aqui, que está dando certo, né, e por que não reproduzir? E para o pessoal que é daqui da região que saiba, sim, né, da existência desse centro e divulgar cada vez mais. Porque muito importante esse trabalho que vocês têm lá, nossa. E é o que eu falo, o centro de ensino especial, essa questão mesmo, né, de, não, mas eu tô tirando o meu filho da oportunidade de conviver. Não, você não tá tirando, porque ele também não deixa de conviver com outras pessoas. Sim. Né? Ele tem outros, mas ele só vai conviver então com pessoas que têm também diagnóstico? Não, tem professores, ele tem a convivência social na sua família. Exato. Né? Então, aí você vai proporcionar aquelas crianças, os indivíduos que estão lá, eles têm questões sérias. Então, assim, sérias eles não estão convivendo tranquilamente em todas as outras esferas. E aí, essa socialização, se ela não acontece na escola, que foi o que minhas amigas que tiraram as crianças, porque eram uma tortura absoluta, né? Disseram-me, a socialização eu vou prover aqui em casa, churrasco de família, eu vou levar no parque, porque a escola regular onde ele estava, aquilo ali é uma tortura para todos nós. Né? E foi engraçado que para uma das mães eu falei assim, cara, mas tipo assim, a idade dele escolar obrigatória, você teve que fazer alguma justificativa, né, pro governo, para ter retirado a criança da escola? Ela, que ninguém nem veio atrás de mim, ninguém nem sabe que eu existo, nem informei nada para lugar nenhum. E é isso, ninguém ali, tá desassistido ali, sabe? Não tem... Tem muito trabalho que a gente faz que poderia ser... Aí que é bacana de uma equipe multiprofissional. Então, quando eu penso em equipe multiprofissional, eu penso que todo mundo está trabalhando por um objetivo em comum. Então, eu vou utilizar das minhas ferramentas, do que eu sei, pedagogicamente falando, e tentar promover aquilo que seria interessante. Então, às vezes, é aquilo, o clínico vai misturando com o pedagógico, porque eu consigo fazer determinada coisa de forma pedagógica. Uhum.
Então, por exemplo, no centro você tem aniversário, todo mundo faz aniversário, então você tem as festas. Isso é um exemplo prático. Às vezes a família, a mãe, ela não consegue participar das festas porque a criança ataca o doce. Ela não consegue ter esse controle de atacar o doce. Mas é uma família também que ela não tem condições de pagar ali. E aí, dentro do centro especial, tem as festas. E ali, esse momento de socialização, de vivência, é o momento em que o professor sabe desse comportamento e que ele vai tentar, de alguma maneira, gerenciar. Por quê? Não é que a família não dê conta de fazer isso, mas a família está cansada. Sim. A família está cansada. Então, está cansada, está exausta. Imagina uma criança até de... Uma criança, né? Um adulto até 32 anos, nível 3 de suporte, e que está com diversos comportamentos não verbal. O que essa família já deve ter? Tem condições, classe média, digamos assim, tem acesso. O que essa família já deve ter passado de promessas, de intervenção, de que isso dá resultado, de que isso... E aí ela tá assim... Isso a gente vê. Ela tá, não... Sabe? Como se fosse mais uma promessa, como mais uma coisa. Isso. E aí, beleza. Aí entra no serviço público. Tá, não, eu vou trazer para cá porque eu quero que ele faça alguma atividade, Aí ele chega e fala, engraçado, o fulano tá esperando agora, tá conseguindo direcionar, não tem mais tanto comportamento, tá melhorando. Fala, não, professor, porque aqui a gente faz um trabalho de esperar, aqui a gente tem tudo. Então, de forma ainda, claro, né, talvez não a melhor possível, como de ponta, de primeiro mundo, mas nós fazemos, né? E não é que é melhor do que não ter, funciona, dá certo. As famílias, a gente percebe as famílias felizes, a gente percebe eles gratos, né? Embora eu sempre falo, essa é a minha obrigação, eu sou pago para isso, né? Eu sou um servidor público, eu tenho que servir meu público, meu cliente é você. E dentro do Centro Especial, a gente tem a oportunidade de fazer com que essa criança, que talvez estivesse lá na inclusão total, e ela fosse ser excluída, ela com os 12, 13 anos de idade, a mãe retirasse ela da escola, porque a escola fala, não tem como mais ele continuar aqui, porque esse comportamento de bater nos colegas, as outras famílias estão reclamando. Então a mãe vai tirar. Né? E indo lá pra gente, não é que ele agora vai ter um lugar que ele é um depósito, que ele vai poder bater, não. Ele vai lá pra gente e a gente ainda vai tentar Vocês estão mais preparados para recepcioná-lo, né? E conduzir. Porque, de fato, vamos trabalhar com a realidade, não com o hipotético. No mundo hipotético, a inclusão total, ela é maravilhosa. Nossa, hipotético. Mas e muito vazio, inclusive, que até eu tô com tanta raiva do conceito dessa inclusão total, de quando eu compreendi o que era o conceito de inclusão total, que não é impraticável. Aí é o que eu falo. E que é diferente, viu, gente, de conceito de inclusão total, de educação inclusiva, isso, tá? São conceitos diferentes. Completamente diferentes da inclusão total. A grosso modo, é só você colocar lá. Não tem que fazer diferenciação nenhuma adaptação, todo mundo é igual a todo mundo, depósito. Isso é depósito. E a educação inclusiva é adaptar de acordo com a necessidade daquele indivíduo, e é isso que a gente briga. A inclusão total, ela é uma falácia, é só conversa. Se a educação inclusiva, ela é adaptar o ambiente, adaptar aquilo que aquele indivíduo precisa, então eu falo do centro especial, ele é necessário. Por quê? Porque talvez aquele indivíduo precise de uma intervenção extrema. Ele precisa de estar inserido num ambiente em que ali os profissionais são muito bem capacitados, que eles estão preparados, que a equipe gestora está preparada, que o supervisor está preparado, que a coordenação esteja preparada. Por quê? Além de tudo isso, o professor pode ficar doente. Sim. Quem é que vai substituir? Sim. No regular, se a professora domina a turma, ela ficou doente, quem é que vai substituir? Essa pessoa que está substituindo, ela tem capacidade técnica para estar substituindo? Não. Será que esse aluno vai aceitar essa condução? Como é que vai ficar o restante da turma? Porque muda. Sim. Então, são N fatores que acontecem dentro de uma sala comum,
dentro de um conceito de inclusão total, que eu fico assim, sério que inclusão total funciona? Aí eu fico, nossa, então vamos fazer o seguinte, você que está defendendo, vamos montar uma salinha? Vou deixar você gerenciar. Vamos Um montar dia uma só, sala? não precisa nem Mas, ser. mas assim, não é um dia não. Porque quando a gente fala em um dia, um dia eu também faço. Um dia eu boto todo mundo lá e eu faço. Vamos pegar 200 dias letivos, 5 horas por dia. E aí, no Distrito Federal, a gente tem jornada ampliada, ou seja, o professor só dá um turno de regência, ou matutino ou vespertino, e no outro turno ele tem a coordenação. Então, a gente tem um tempo de coordenação bacana no Distrito Federal. Mas vamos colocar em outros estados que ele tem regência de manhã e à tarde. Não tem tanto tempo para coordenar. Então, vamos pegar 200 dias letivos, o professor ganhando o piso do salário básico. Aí eu pego essa pessoa, vamos lá, você que fala da inclusão total, vamos pegar ele, vamos colocar ele lá dentro, 200 dias letivos, 5 dias por semana, com um autista nível 3 de suporte, um TDAH, um TOD, mais 15 alunos típicos e você sendo cobrado que você tem que produzir resultado, porque tem a Provinha Brasil e você tem que sair bem na Provinha Brasil. Dar números. E aí? Mas dá, faz. Aí, porque a educação é legal. A educação é a partir do segundo semestre. Segundo semestre, os professores voltam do recesso. A gente fala, tira recesso para descansar e o professor já volta assim. Segundo semestre é cansativo. É tão dinâmico, a gente está lá na escola, né, na correria, que agora a gente tem que fazer os estudos de casa para dar adiantamento. E é tão corrido, assim, avaliação, daqui a pouco tem um evento, aí corre para o evento, para produzir material para aquele evento, para que as famílias percebam que o aluno ele não está lá como depósito, ele está lá produzindo, ele produz atividades, ele faz atividades, né? E produz evento, formulários, porque a gente tem muita documentação para preencher, porque é fundamental os registros. Perfeito. É fundamental. Esses registros, né? tá. Então, a gente tem o PIB, o ensino especial. Aí, quando eu falo de ensino especial, eu estou falando de classe especial dentro da escola comum, Tá. e eu estou falando de centro de ensino especial. Tá. São as turmas TEA, DEMU ou DI. Tá. E tem a mista, né, que é DEMU e DI. Quando eu falo disso, aí eu tenho o PIB, que é um plano individualizado bimestral, né, que aí o professor vai produzir, que seria aí muito próximo do que seria o plano de ensino individualizado. Então, eu vou produzir um documento em que eu vou colocar aspectos motores, aspecto cognitivo, aspectos sociais daquele indivíduo. Tá. Eu produzo o que eu iria aplicar dentro da avaliação e aí eu chamo a família, que é o currículo funcional nosso. A gente chama a família, é o PEI, né? A gente chama a família, a gente chama, se tiver atendimento externo na clínica, a gente chama para conversar. O que vocês estão querendo abordar? Será que a gente consegue abordar aqui? Às vezes o professor não tem aquela habilidade, então a gente troca informações. Ou às vezes o professor consegue desenvolver coisas que a clínica fala. Como? A gente troca também essas figurinhas. Acontece muito dos dois lados, né? Então eu monto esse planejamento. Além desse planejamento, aí eu tenho o relatório. Então o relatório descritivo é quando eu vou descrever exatamente tudo aquilo que o estudante passa, tudo aquilo que ele vem, as intervenções que eu promovi, o que eu obtive de resultado, quais foram as adequações das intervenções que eu promovi. Esse aluno, ele não tem ali a questão de português e matemática, não consegue ainda relacionar a quantidade de número, não consegue fazer essa correlação. Mas ele teve um avanço significativo aqui na imagem, ele conseguiu já produzir aqui, reconhecer a água, ele conseguiu reconhecer a cor, né? Então eu começo a estimular aquele indivíduo para mais à frente eu tentar conseguir extrair alguma habilidade nova para ele, né? Alguma habilidade social, que aí é que a gente fala de inclusão. Então vamos falar de inclusão, vamos falar de inclusão social. Inclusão social, né? Vamos Porque falar é o que você disso. disse, a inclusão escolar ela é uma parte, um pedaço do que seria de fato uma inclusão social. Então eu tenho casos, o aluno 14 anos dentro da escola comum. E aí a família, e é importante dizer, às vezes a família ela tem um preconceito com o centro de ensino especial, porque acha que ir para o centro de ensino especial é regredir. Não é regredir. Entenda que, mas aí também tem uma fala que é muito indelicada. Que eu falo, gente, essa fala ela é uma fala pejorativa, que é, este aluno é de centro.
Ah, Então, quando eu falo este aluno é de centro, eu estou, de certa forma, de forma pejorativa, por conta das suas especificidades, falando que ele não é pertencente a esse lugar. Eu falo, gente, isso não existe. Esse aluno, não é que esse aluno é de centro. Esse aluno ele será melhor atendido no centro, porque esse é o papel do centro. É fornecer um atendimento mais qualificado. Né? Então, esse aluno ele é direcionado para lá, e aí a família ela fica travada, porque ela escuta coisas de quem nunca pisou lá, como, por exemplo, o centro é... E aí ela fica travada. Quando você fala, não é isso. Seu filho precisa dessas intervenções motoras, seu filho ele precisa trabalhar equilíbrio, seu filho ele precisa trabalhar isso, dentro da piscina, ele precisa trabalhar a educação ambiental, ele precisa ter contato. Aí a família fala, sério, mas... Aí, vamos lá fazer uma visita? Vamos lá? Aí a gente leva a família. Nós, isso é dentro da escola comum, eu levo. Vamos lá conhecer. A gente não precisa avisar, não. Vamos lá, chegar de supetão, porque aí a gente não precisa preparar ninguém. E é uma coisa que lá a diretora nossa, ela fala muito, ninguém precisa chegar aqui e avisar quando vem, não, porque aqui a gente não precisa esconder o que a gente faz, a gente está fazendo, o nosso trabalho isso que você está vindo aqui é o que a gente faz todos os dias. E eu acho até que essa resistência da família é parte também do processo de luto, do diagnóstico, da implicação, né? Então, acho que muitos sentem isso também quando é oferecida a questão da comunicação alternativa. Sim. Como se fosse uma chancela do tipo, meu filho não vai falar, né? E não, também é um suporte. Exatamente. Né? Até buscando essa preparação. Mas tem acho que são essas fases, né? Eu tenho uma amiga pessoal minha, e que ela tirou da escola regular, né? Porque não via, e não tem mesmo. Ali na nossa região, sem a menor condições, porque o filho dela precisa de um suporte muito maior. E aí ela colocou numa escolinha especial, particular, né? E foi muito dolorido para ela, né? Ela falou assim, para começar, as mães que eu encontrei lá, né? Ela falou assim, cara, assim, uma das coisas que a gente conversa muito entre nós, mães atípicas, né, de tentar se resgatar de alguma forma, se cuidar um pouco, a questão da autoestima, se priorizar, porque a pressão muito grande. E aí ela assim, cara, vocês estão falando para nós, vocês acham que nós estamos cansados, que vocês não têm noção ali. Por quê? Porque é um outro autismo, né? É totalmente diferente. Então as mães, assim, acabadas, só mãe que leva, tipo assim, o pai nem passa perto, não sei nem se tem pai, se sobrou marido, quem que ficou, tá ela lá, né? Então, o impacto dessa deficiência na vida daquela família. Então, acho que a pessoa que, de fato, não conhece o centro e o que é feito, não é nem só por achar que é um depósito. Faz parte desse processo de entender o grau de deficiência da criança e do indivíduo, né? Assim, é duro. Mas é duro até a gente entender aquilo como possibilidade, né? E aí eu imagino a hora que visita esse lugar e que reconhece o trabalho que é feito. Isso aí deve ser assim, respirar aliviado, sabe? Porque a escola, ela é um dos tópicos de maior sofrimento na vida de toda família atípica, em maior ou menor grau. É sempre uma agonia, é sempre uma aflição, né? É uma questão muito forte. Então, se a gente coloca num lugar que a gente sabe que está sendo bem cuidado e que as pessoas estão com esse olhar para o desenvolvimento, não desistiram do desenvolvimento do nosso filho, não vão colocar ali num cantinho, né, assim, e subestimar toda a capacidade de resposta, isso é um refrigério, com certeza. Eu não posso ser hipócrita e dizer assim, eu compreendo o que é um pai quando eu chego e falo, olha, isso, todas essas defasagens aqui. E por isso, a minha indicação é eu já fiz isso, eu já tive que fazer isso, e é muito doloroso. E nesse momento eu nem era pai ainda, e isso é muito doloroso. Você, como profissional, assim, fica na garganta você ter que chegar para uma família, né, e você dá... Aí você começa, isso, seu filho 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 isso. Aí o pai já olha assim, cara,
Você está falando, você está lendo e eu estou enxergando meu Sim. filho. Você, isso. Por isso, lá no, ele será melhor atendido no centro especial. Por quê? Porque lá tem isso por conta de... Aí eu faço o link. Tá. Lá tem essa intervenção por conta disso aqui. Lá tem essa por conta disso. Lá tem isso por conta disso. Lá Perfeito. tem isso por conta disso. Porque isso é o nosso papel. Perfeito. Né? É isso que vai acontecer, essa avaliação que vai acontecer, porque quando a gente faz, ao final do ano, a escala portas, né, e a gente aponta ali quais são as necessidades daquele indivíduo, eu já estou criando as minhas intervenções. E essas intervenções são direcionadas para outra escola, ou para a mesma escola, para outro professor, que se tiver troca de professor, para que ele siga essas intervenções, então dê continuidade ao trabalho. Quando você lê isso, eu não consigo, para uma família que nunca, sempre teve a esperança de que ele seria uma criança que conseguiria estar socializado, que conseguiria frequentar uma sala comum, que conseguiria fazer vivências que, mesmo que com adequações, ele conseguiria ir, né, seguir ali o pedagógico e tudo mais. Quando você chega e você mostra isso, eu não consigo dimensionar. Eu não consigo dimensionar o que isso é para uma mãe, o que isso é para um pai. E eu vejo também, aqui no próprio Distrito Federal, também um receio de falar isso para a família. De chegar com a base estruturada e falar isso para eles. Mas esse receio ele também é, por exemplo, de quando o professor ele observa comportamentos, ele também tem receio de chegar para a família e falar. Isso é natural, porque... Sim. Ninguém quer ouvir, assim, ninguém deseja ouvir. Sim, extremamente espinhoso abordar isso. Algo, né? Então, assim, mas aí eu me prendo muito à fala do que fala, é melhor que você faça e que você seja chamado de, sei lá, que vá haver uma investigação e que diga não, tá correto, não tem problema, isso aqui é um comportamento momentâneo, tudo bem. Do que você ficar calado e aquela família talvez perder a chance de buscar ali ajuda, buscar intervenção, né? Então, quando eu falo eu não consigo dimensionar o que seria, né? Essa notícia, eu chegar e falar que o aluno sente especial. Agora, quando eu levo ele no centro especial, e aí é a grande questão, o centro de ensino especial ele é mais bem estruturado do que qualquer outra, quase todas as escolas regulares. Eu tenho muito mais recursos, eu tenho muito recurso, eu tenho muita diversidade de possibilidades de vivências. Então, eu tenho escolas grandes, eu tenho estruturas da educação física, porque aspecto motor, principalmente quando eu estou falando de deficiente físico, a estrutura motora é muito importante de desenvolver habilidades ali do tônus muscular, então a estrutura da educação física é muito boa, tem muitos recursos, né? Geralmente são escolas que têm acesso a mais recursos porque tem mais visibilidade, tem essa visibilidade, tem essa atenção da Secretaria de Educação. Então, a família chega e fala, impactante. Cadê o depósito? Porque quando eu visualizo um depósito, eu visualizo um lugar que você pensa, né, de fato, no manicômio, aquele lugar cinza, feio, fedido e tudo mais. Aí quando você chega, você vê os alunos descendo do ônibus, que nós temos aqui no Distrito Federal, a região Plano Piloto, aí eu tenho Paranoá, que é um lugar um pouco mais afastado, tem um São Sebastião, esses alunos às vezes ficam 1 hora dentro do ônibus, em TEA, dem 1 hora dentro do ônibus, não tem ar-condicionado, tá? Vim até a escola, e aí ele chega na escola, desce, aí quando você tá descendo da escala, aquele sorriso, tio, abraça você, e vai, assim, você vê a alegria, você vê o prazer daquela criança de estar ali, de saber que ali ele vai se divertir, que tem pessoas que vão estar sorrindo para ele, que vão estar abraçando ele, que vão estar dando carinho, vão estar ouvindo ele, porque... Centro não vai abrir de domingo para eu ir lá visitar? Eu só posso no domingo. Então, assim, você cria um ambiente tão acolhedor dentro de um centro, que é o que eu falo, a pessoa que fala que o centro de ensino especial tem que acabar, ela nunca foi lá. Ela nunca foi lá. Conhecimento muito raso sobre um discurso totalmente vazio e de ignorância mesmo, nunca foi, né? Nunca foi. Então, assim, vai lá, é acolhedor. Você vê o ambiente... O nosso centro não tem precoce.
Então, os outros centros têm precoce. Aí você chega na precoce e tem aquela estrutura de parquinhos. Eu vi aqui a estrutura do espaço aqui. Aqui a clínica muito especial show, é muito muito bacana. show. E aí, claro, a gente não tem os recursos, né, que a clínica tem, mas nós temos equipamentos bons que a gente consegue extrair a mesma potencialidade de recursos excelentes. Então, eu tenho acesso, a gente recebe muito material, a gente consegue fazer muita adaptação. Então, a estimulação precoce, a parte motora da estimulação precoce, esses dias eu tive no centro de Sobradinho, que foi onde eu comecei a minha jornada no centro especial, que é o outro lá, e a estrutura da precoce, eu falei, cara, que estrutura, né, que fazia legal, muito tempo, né? que eu não ia. E eu falei, que estrutura, não, a gente ampliou, e ele falando aqui, a gente ampliou, ele já, eu tô com uns 90 e poucos alunos com espera. Já, isso na precoce, já no centro especial mesmo eu estou com 70, 80 pedidos de vaga. Esses centros, o nosso não, mas os outros centros eles fazem ainda o contraturno. Então, por exemplo, o meu filho está na inclusão, ele tá aqui a gente tem a turma de integração inversa, que é o quê? Uma turma reduzida, que aí eu coloco um estudante que ele tem a capacidade cognitiva preservada, mas que ele tem alguma outra questão que necessita de atenção mais centrada do professor. E aí esse aluno, ou o outro aluno de classe especial também dentro da escola comum, ele tem acesso a um contraturno no centro de ensino especial. Então, aqueles atendimentos, educação física, piscina, ambiental, informática e qualquer outro... Ele também tem acesso. Artes visuais, ele também tem acesso. Então, ele vai lá, faz a matrícula e ele tem acesso a 3 atendimentos como o outro também tem, que é no contraturno. Então, assim... Você vê que o Centro de Ensino Especial está para oferecer intervenção, ele está lá para oferecer ajuda, acolhimento, auxiliar aquela família. Não só se ele tiver matriculado lá como aluno, mas também aquele aluno que também está no comum, porque ele também precisa. Sim. Aí a pergunta, Jean, mas por que então todos não estão no comum e todos estão fazendo somente o contraturno lá? Né? Essa é uma pergunta que é válida dessa defesa. Porque talvez aquele indivíduo ele não tenha o comportamento, que ele não consiga ter os requisitos necessários para estar lá. As pessoas não enxergam um aluno autista nível 3 de suporte. E não é capacitismo, não é eu dizer que ele não dá conta. As pessoas não enxergam um autista nível 3 de suporte. Elas não enxergam. Elas não, algumas assim eu vejo... falando, e você vê a omissão, por exemplo, você vai em congressos e tudo mais, eu às vezes pergunto, falo sobre assim, a pessoa faz barulho de cri-cri, assim, eu não sei te responder, já, não sabe, porque não consegue dimensionar, não consegue atender, e aí quando eu ainda falo de adolescentes, adultos de 20, 23, que já passaram pelas podas neurais, a capacidade de retenção ali não é tão, e aí? Né? Então, assim, é muito superficial falar que o Centro de Ensino Especial simplesmente tem que acabar porque o meu filho tem direito de estar na sala comum. Mas ninguém negou esse direito para você. Agora, a família que deseja, a família que acredita nesse trabalho, ela também tem o direito de ter um lugar. Sim. De ter um lugar bem estruturado, que funciona, público. Uhum. Né? E aí é a minha defesa. A minha defesa ainda ela é pela ampliação do Centro de Ensino Especial. Na defesa de criar o Centro de Ensino Especial multidisciplinar, que é eu ainda agregar a Secretaria, por exemplo, no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde, para que a Secretaria de Saúde consiga fornecer um TO, para que a Secretaria consiga fornecer um fisioterapeuta, para que ela consiga oferecer ali um psiquiatra, um neurologista para eventualmente fazer alguns exames e adequar a medicação, que ela consiga fornecer enfermeiros, porque é natural acontecer incidentes, né? Principalmente alunos cadeirantes que tentam levantar, enfim. Fornecer, enfim, profissionais da saúde que possam estar ali atuando de forma, psicólogos, psiquiatras, que possam estar ali atuando de forma realmente multiprofissional, que seria muito válido esse avanço. Nossa. Né? Seria, assim, para mim, o suprassumo. Aí, suprassumo ainda não. Por quê? Se eu ainda conseguir fazer com que todos esses meus profissionais consigam fazer especializações em evidência, com intervenções em evidências, aí eu ainda estou colocando. E assim, é aquilo que eu gosto muito da fala do Luciano quando ele relata isso.
Eu estava vendo ele numa, acho que foi na Câmara Legislativa, não sei onde foi, ele falando sobre, foi lá, no Congresso, ele falando sobre a Secretaria de Educação de algum outro estado ter uma verba X. E aí ele pagou para a Secretaria de Educação utilizou essa verba para fazer uma intervenção assim, nada a ver, sabe? Até era alguma coisa de relaxamento, yoga. Sal grosso. Enfim, gastou, tipo, sei lá, R$200 mil. Cristal mágico. Isso, gastou um valor assim que poderia talvez ser direcionado a uma prática que funciona. A gente tem fundamentação, tem ciência. Por que você vai gastar com o que não tem nada além do funcionou com a minha tia Gertrudes? Eu colocar um PCM, sabe? Eu trazer ali o PCM, colocar os profissionais para, né, trabalhar ali dentro de um protocolo de gerenciamento de crise, porque acontecem acidentes, o aluno tem um comportamento complicado. Nós, no Distrito Federal, nós temos a EAP, que é o centro. EAP é o Centro de Formação Continuada do Professor do Distrito Federal. Então, todos os professores e carreira assistência também, que a gente fala educação, ela pode acessar formações gratuitas fornecidas pela EAP. Então, ele tem essa formação, mas até a EAP, ela tem ali a limitação. Não disponibiliza? Mas aí não é nem porque ela não disponibiliza, porque ela não tem o profissional, porque são professores da rede pública que vão para lá para poder dar essas formações. E eu vou te ser muito sincero. Chega um momento de formação, e eu passo muito perto desse momento, que é o quê? Você tem tanta formação, você passa a ter tanta qualificação, que, financeiramente falando, estar na rede pública não vale mais a pena. E aí você sai da rede pública e vai para particular. E eu estava muito com essa cabeça. Até que um amigo foi na escola e falou: "Ei, bicho, não faz isso não, porque o trabalho que você faz aqui, você tem que fazer, o serviço público precisa disso, precisa de profissionais extremamente capacitados aqui dentro." E isso mudou muito, essa fala mudou muito a minha cabeça de querer simplesmente migrar. Sair, porque eu preciso obviamente todo mundo precisa, óbvio, né? Poxa vida, o reconhecimento financeiro disso, dessa capacitação toda, né? E muito curso, muita coisa, e a gente, e é o que eu falo, faz, e você olha e fala: "Cara, não sei nada." Exato, aí você né? pega um Paulo Luciano falando, você fala: "Sei nada, né?" E então você pega esse pacote dentro da educação e coloca no centro de ensino especial. Cara, é lindo. É maravilhoso você poder ver a família feliz porque você está trabalhando. Você vê a família grata, né? Porque no serviço público também tem as pessoas não gostam muito do serviço público porque percebe que, acho que os clientes, né, digamos assim, não são satisfeitos com o seu atendimento, mas dentro do centro especial é gostoso porque é completamente o oposto. Você tem famílias que são gratas assim, a você pelo trabalho que você faz, porque você está tentando ajudar ela, tentando fazer com que ela escove os dentes. Nossa, Jean, você fez meu filho, você conseguiu fazer meu filho tomar banho sozinho. Nossa, é meu sonho, né? Eu posso agora usar o banheiro, eu posso lá fazer que ele está tomando banho sozinho, ele aprendeu a fechar o registro. As pessoas acham assim, nível 3, nossa, o autista na universidade, isso é maravilhoso, nível 1. Eu tô falando do aluno que tá aprendendo a fechar registro. É lógico, gente. Tá aprendendo a fechar registro. Assim, são habilidades tão básicas, e determinantes para a qualidade de vida de qualquer um. E que depende de estimulação. Então, no nosso centro, eu tenho indivíduos que, a partir de 15 anos e que provavelmente não tinham acesso à informação que a gente tem hoje, né? Hoje é muito mais difundido o acesso à informação, então as famílias conseguem buscar intervenções hoje melhor do que era antigamente. Sim. Então, hoje eu ainda tenho nosso público lá, ele é um público que talvez a família não tenha essa intervenção, apesar de eu ter famílias extremamente com poder também aquisitivo, de que já foram até, inclusive, para os Estados Unidos fazer intervenções, voltaram e o filho está matriculado lá. Se aquilo lá fosse, de fato, um local onde ele não é bom, essa família que tem poder aquisitivo, ela estava com ele em outro lugar. Sim. Por que ele está lá? Né? Porque a nossa proposta é de
ajudar aquele indivíduo, dar para ele condições de dignidade, dignidade, essa é a palavra, sabe? Dignidade. Dar condições daquela mãe, porque é uma coisa que a gente estava até conversando nos bastidores, né? Que além de atender o aluno, a gente ainda tem atendimento da família. Então, a gente recebe aquela mãe, a gente tem os professores readaptados que, porventura, não podem mais estar atuando dentro de sala. E esses professores lá com o projeto, eles abraçam essas mães, né? E ajudam ela com oficina de costura, então aprender a costurar, aprender artesanato. Então elas olha que incrível, desenvolvendo, né? Enquanto estão lá, tipo assim, o filho está lá, e aí aproveitar e tem essa capacitação, assim. Tentar aprender habilidades. Olha que incrível. É aquilo, tirar aquele sentimento de inutilidade e aprender, estar ali junto, né? Aprender um ofício, talvez. Sim. Poder começar alguma coisa, né? E aí é muito legal porque essas próprias mães começam quando a gente precisa de um evento que nós vamos distribuir brindes, a gente procura essas mães anteriormente, fala, a gente vai precisar desses brindes aqui, aí elas começam a confeccionar, essa professora junta com essas mães e começam a confeccionar, né, esses brindes, então elas se sentem pertencentes daquele ambiente também. Então, assim, é tão complexo, é um organismo tão vivo, um centro de ensino especial, que essa fala de que o centro afasta, que eu vou excluir, não é isso. Se o seu filho ele tem a condição de seguir no ensino regular, se ele tem a condição, se ele tem os aspectos que são requisitos para ele seguir lá bem, bom. Que Sim. bom, é muito bom. Não é com você que eu estou falando. Não é. Mas não é você. E todos os outros que não estão, né, com essa condição. Entendeu? Mas tem muitos, que não têm essa perspectiva. Que essa mãe não vai ser feliz, esse aluno não vai ser feliz ali. Ele não vai ser feliz ali dentro. Ele não vai conseguir, não é que haja... você está sendo capacitista em dizer que ele não vai conseguir. Não, é experiência. Não, ele não vai mesmo, ele não tem chance nenhuma. É experiência. Né? Ele já entrou perdendo. É cruel. Sim, já entrou perdendo. Vai conseguir. Ele não vai conseguir. E isso, eu falando ainda, digamos, no mundo hipotético, que meu professor, todos os meus professores a partir de agora são totalmente capacitados. Mesmo assim, talvez aquele ambiente, daquele mecanismo ali, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele não tem ali os recursos necessários para que eu possa fazer a intervenção adequada. Sim. Né? Isso. Então, é muito simples, educador físico. Então, se eu quero desenvolver habilidades do basquetebol numa criança, o que eu preciso, minimamente? De uma bola. Se eu não tiver uma bola de basquete ou nenhuma outra bola, como é que eu vou desenvolver essa habilidade? Eu trabalhei muitos anos em piscina, né? Então, eu quero desenvolver a habilidade de nado naquela criança. Se eu tiver uma piscina, eu consigo desenvolver aquela habilidade? Não consigo. Se eu tiver uma piscina pequenininha, eu consigo desenvolver aquela habilidade? Até certo ponto, sim, depois não. E é muito isso. Ele é limitado para ele, aquele lugar. Então, eu preciso de um espaço adequado, o mais adequado, para que eu possa promover essa intervenção. E isso é o centro de ensino especial. Isso é o centro de ensino especial. O que o poder público consegue hoje, dentro das suas... porque é muito governo, não sei o quê, é muito batendo, mas a gente tem que reconhecer quando existe algo bom, e isso é muito positivo. O governo oferece para essas famílias a oportunidade de ter o filho com um mínimo de dignidade, dar Sim. dignidade, sabe? Fazer com que aquela família se sinta pertencente a um ambiente, a um espaço. Perfeito. Porque às vezes essa família, essa mãe, você não tem noção do quanto isso é comum. A mãe que ela é sozinha, é só ela e a menina, é só. Não Sim, tem ninguém. Todo mundo... Família afastou, acabou. Né? E minimamente fazer ela pertencer, ela se sentir pertencente a um lugar e é maravilhoso, né? Esse é o trabalho e eu convido qualquer um, pode ir lá no Centro de Ensino Especial, vamos, estamos de portas abertas. Gente, é isso, venham conhecer, saber como funciona essa estrutura,
né, que os outros lugares se inspirem para reproduzir também esse modelo. Já combinei com o Jean que ele vai, né, disponibilizar essas imagens para a gente visualizar tudo isso que ele descreveu, né? E, Jean, eu agradeço demais a oportunidade desse bate-papo, por estar aqui para esclarecer isso para a gente. Obrigada. Eu que agradeço, obrigado a oportunidade. Foi uma honra, né? O convite foi inesperado, na verdade, né, porque justamente nós, pessoas do Centro de Ensino Especial, nós dificilmente temos voz, né? E de poder vir, falar, explicar. Aí você abriu o espaço, me deu total liberdade, assim, agradeço Não, e eu imensamente. que agradeço, porque as pessoas precisam saber, realmente essa informação precisa chegar. Né? Sim, tirar essa ideia de esse estigma, um estigma. Vai lá, vamos lá, tá aberto. Tá lá, aberto. Perfeito, o convite tá feito, galera. Obrigado, então. Pessoal, fiquem ligadinhos nos próximos episódios aí, um beijo pra vocês, tchau, tchau.